Estes dias eu lancei um vídeo falando sobre a importância da FUNAI para os povos indígenas, ou pelo menos para alguns povos indígenas. Não é uma verdade que caiba a todas as pessoas. Eu fiz no ímpeto de aproveitar o momento, né? Aquele momento em que o governo dividiu a FUNAI, né? E acabou colocando uma parte dela dentro do Ministério da Agricultura e a outra parte ficou com o Ministério da Família. E eu fiz isso meio que no ímpeto de aproveitar mesmo esses momentos, né? Esse momento específico, que não deixa de ser um momento histórico. Agora, eu não tinha ouvido ainda os discursos, né? Os discursos que foram proferidos durante a posse do presidente ou da posse dos ministros. Como eu disse, eu fiz assim no ímpeto daquele momento. E devo confessar para vocês que isso tudo aconteceu no dia 1º, né? 1º de janeiro. E o dia 1º de janeiro para mim é como um domingo. E como canta Bethânia numa das suas canções, no domingo eu não sofro. No domingo nada me tira do sossego. Então não fiz isso, né? Dia 1º foi feriado e feriado para mim é sempre domingo. No dia seguinte é que eu fui alertado para o fato, né, da divisão da FUNAI, e aí me dei assim o direito de poder fazer aquele vídeo. E isso, é claro, me deixou passar algumas questões que eu não tratei naquele momento. E aí a FUNAI acabou sendo, portanto, desmembrada, né, e colocada sob a tutela de duas ministras, não é? Uma ministra considerada a musa do veneno e uma outra ministra pastora evangélica considerada a musa da goiabeira, ou coisa parecida. Acontece que depois eu fui ler os discursos e vi o que parece óbvio para todo mundo, né? Um presidente eleito e empossado repetindo discurso de campanha, como assim, uma criança, né? Uma criança mimada que não sabe brincar de outras coisas. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Mas foi ali também que eu atinei a uma coisa que não é tão óbvia assim, sabe? E era isso que eu queria falar com vocês. E sabe o que não é tão óbvio ali? É que o presidente eleito e empossado, ele fala em combater o socialismo e o lixo marxista, essa coisa toda, meio sem pé nem cabeça, eu diria. A princípio, na verdade, eu achei que isso tinha a ver com um combate aos governos que estavam aí mais à esquerda do Brasil, né? Mas aos pouquinhos eu fui percebendo que não se tratava só disso. Por isso eu quero dividir com vocês um pensamento. Pode ser que não seja tão óbvio assim, mas veja se vocês conseguem acompanhar o que eu quero dizer. Na minha compreensão, nas leituras que eu já fiz, nos estudos que eu já enfrentei, né, pela frente da minha formação, o que eu percebi pelos relatos históricos é de que nunca houve um socialismo de fato no Brasil. Socialismo de fato, né? Houve ideias, aconteceram difusão ou divulgação, talvez, de ideias socialistas, sim. Mas um socialismo político, um socialismo de Estado,
nunca houve. Desde a proclamação da República, se a gente pensar bem nisso, né? Desde a proclamação da República, que foi nascido nas rebarbas aí de um positivismo que pregava o progresso natural da humanidade, etc. e tal, passando por Getúlio Vargas e pelas ideias trabalhistas que ele desenvolveu, nunca houve possibilidade, de fato, de se aplicar as teorias socialistas no Brasil. Estas vozes, elas se faziam ouvir mesmo e chegavam no ouvido do trabalhador. E quando parecia que iam vingar, o que houve? Os militares chegaram e fizeram uma cruzada, né, em torno da ideia de família, na ideia de tradição e na ideia de propriedade. Isso já nos anos 60, né? E os que defendiam o socialismo ficaram meio a ver navios. O que os militares defendiam, portanto, era um capitalismo, né? Um capitalismo que o pós-guerra foi aperfeiçoando. Ora, a gente sabe que foram 21 anos no poder que os militares tiveram, cujo mantra máximo deles era o quê? O liberalismo econômico, o desenvolvimento, crescimento, progresso, formação para o mercado de trabalho. Eu mesmo, que fui educado em escolas nessa época, né, recebia, né, como formação de mão de obra. Eu fiz curso profissionalizante nessa ocasião também. Os militares tinham o mesmo discurso com relação aos indígenas, que é o discurso que vem sendo repetido agora. Acontece que os militares, eles não contavam que o verdadeiro comunismo ou socialismo, ele estava, na verdade, oculto no meio das árvores da floresta amazônica. Foi ali que encontraram talvez a maior, a melhor e a mais organizada resistência, sabe? Eles encontraram guerreiros armados com a força da tradição. Tradição aqui com T maiúsculo, deixo claro. Os indígenas, a população da floresta, os povos da floresta, foram capazes de peitar os militares. Foram capazes, sim, de peitar os militares. E faziam isso porque eram formigas guerreiras. E você lembra aquela cantoria muito conhecida no Nordeste, né? Quem não pode com a formiga, não assane o formigueiro. Pois bem, passou aí o regime militar, os militares não conseguiram alcançar o seu intento, que era civilizar os indígenas, dar a eles uma entrada no mundo da economia, dar a eles uma entrada, um ingresso à cidadania brasileira através da carteira de trabalho. Não conseguiram, porque o formigueiro não se deixou destruir, não é? Aí passamos esse tempo, aí veio a abertura democrática, a direita assumiu por um tempo, Sarney não fez quase nada pelos indígenas, ele também não assanhou o formigueiro. Collor chegou e foi obrigado, sim, por forças internacionais, a demarcar o território Yanomami, que agora volta a ser alvo, né? Alvo dessa nova política, né? Fernando Henrique, que era um político moderado à esquerda, preferiu também não mexer muito com a Amazônia. Ele
embora tenha privatizado muito o patrimônio nacional, ele não chegou lá na Amazônia. Isso porque, naturalmente, a primeira-dama, Ruth Cardoso, era quem comandava essa área aí e quase que quase fez Fernando Henrique não assanhar o formigueiro também, né? Então, o governo Fernando Henrique passou em branco. Isso, por favor, né? Sem eufemismo nenhum. A esquerda depois chegou ao poder. Isso nós já sabemos. Também foram 13 anos de esquerda. Ora, esse fosse o momento de se comemorar o socialismo. Comemorar a chegada do socialismo ao poder. Finalmente, a gente pensava, né? Todas as demarcações sairiam, a reforma agrária aconteceria, o empoderamento popular seria efetivo, o meio ambiente seria preservado, a educação para a cidadania plena, universidades bem aparelhadas para finalmente termos a experiência socialista. A verdade é que isso nunca aconteceu. A esquerda que chegou no poder, o Lula que chegou no poder, ele fez muito pouco pelas sociedades indígenas, porque era uma esquerda mais liberal do que socialista. Ele fez muitas coisas interessantes, né? Fez muitas ações em prol dos povos indígenas, é verdade, mas essa esquerda também nunca foi socialista. Foram, é verdade, muito bons pensadores, né? Tanto a esquerda da era Lula, uma esquerda composta por brilhantes intelectuais, né? Brilhantes figuras do pensamento brasileiro, né? Mas também não assanhou muito o formigueiro, né? A terra indígena nunca foi demarcada como deveria. A FUNAI não passou para as mãos dos indígenas, que era, assim, um legado, né, que deveria ter ficado. Outras ações, como na área cultural mesmo, foram acontecendo, mas muitas delas foram esmolas oferecidas para os indígenas, para que os indígenas, inclusive, não reclamassem tantos, né? Reconhecia-se a presença indígena, alimentava-se a sociedade brasileira com a cultura indígena, fingia-se que se ouvia os indígenas e até os premiava com títulos honoríficos, né? Com títulos acadêmicos. Mas, na verdade, nunca permitiram que os indígenas fizessem parte da sociedade como parte da elite política. Quando se imaginou que a esquerda fosse socialista, significava também elevar toda a classe menos favorecida para esse novo sistema, um sistema em que toda a sociedade pensaria junto. Não foi o que aconteceu, não é verdade? Mas vocês podem se perguntar o porquê que eu estou dizendo tudo isso. Muito simples. Eu estou dizendo tudo isso para chegar ao tal discurso do presidente. Quando ele garantiu que iria extirpar o socialismo, ele não se referia ao Lula nem ao PT. Não se referia às universidades nem aos seus profissionais. Não se referia sequer às ONGs com as vertentes sociais mais de esquerda, assim. Embora, é claro, a gente saiba que essa perseguição também vai acontecer, ou até
já esteja acontecendo, né? O foco do discurso, no entanto, está nos povos indígenas. Sabe por quê? Porque os povos indígenas são mesmo os últimos bastiões de uma prática socialista que não parte da teoria, mas da prática. Nesse caso, ele estava usando a máxima bíblica. Sabe qual é? Os últimos serão os primeiros. Ele tem que convencer a sociedade brasileira que os indígenas precisarão se tornar brasileiros também. É a mesma retórica dos militares. Sabe qual era essa retórica? Integrar para entregar. Essa retórica que antes tinha, né? É preciso integrar o indígena na sociedade brasileira e assim torná-los cidadãos brasileiros. Isso era um discurso repetido muitas vezes pelos militares e está sendo repetido de igual maneira aqui e agora. Só que talvez a máxima seria integrar para entregar. Entregar a riqueza ambiental brasileira, a riqueza mineral, não é? Para aqueles que apoiaram toda essa chegada, né, da extrema-direita ao poder. Talvez assim, e é uma pergunta que não é uma pergunta retórica, né? Vocês entenderam por que a primeira MP foi a desintegração da FUNAI? Entenderam ou não? Quer queiramos ou não, quer gostemos ou não, quer aceitemos ou não, essa instituição, a FUNAI, é a única que compreende os complexos sistemas epistemológicos que esses povos ainda detêm. Seus funcionários, a despeito das denúncias, né, que se ouve a respeito deles, que sempre se ouviu, na verdade, desde a época de 1970 se dizia a respeito disso, né? Esses funcionários, eles são devotados a esta causa, porque são eles que dão as informações que os indígenas precisam, que se sacrificam num trabalho difícil, árduo, insano, eu diria, né? Um trabalho que nenhum dos homens de preto de Brasília quer. Os funcionários da FUNAI, sejam indígenas ou não, são socialistas. Os povos indígenas são intrincadamente comunistas. Os últimos, a última fronteira, o derradeiro obstáculo, os guardiões. Por isso, começar pelos últimos. Porque os últimos serão os primeiros a caírem. Porque, no fundo, essa vivência prática que os indígenas têm, essa vivência prática permite que eles enfrentem, melhor do que todos os outros teóricos, enfrentem o capitalismo, enfrentem o liberalismo econômico. Enfrentam porque são comunidades, são sociedades que se organizam em torno não da propriedade privada, não do acúmulo de bens, mas se organizam em torno de uma crença que está
que está impregnada no seu ser, ao que nós chamamos de ancestralidade. É aí que a formiga nasce, é aí que o formigueiro se assanha, né? É aí que a luta mais renhida acontece. Foi sempre assim. Em quase 519 anos de história do Brasil, os povos indígenas foram sempre aqueles que impuseram à sociedade brasileira um modelo diferente, um modelo alternativo, um modelo capaz de questionar a gana capitalista, um capitalismo que precisa de recursos naturais para se desenvolver. Entendem a palavra desenvolvimento? Entendem a ideia de integrar o índio à sociedade brasileira? Entendem a necessidade que se tem de desqualificar a própria existência indígena? Uma desqualificação que vem acontecendo ao longo da história e que chega aos nossos dias com uma roupagem de novidade. Não é novidade. E há 519 anos os povos indígenas resistem. E certamente vão continuar resistindo. Pense bem, pense nisso. Um abraço, depois eu volto.